Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o objetivo da tua vida, o propósito. Como é que a gente dá foco para direcionar a nossa vida? Qual é o caminho? E aí, a partir do momento que eu defino esse caminho, quais são as outras decisões que vão sendo juntadas a essa decisão? Normalmente, para falar disso, eu traria pesquisas, dados, evidências, mas eu vou fazer um pouco diferente. Porque, como você deve acompanhar nesse canal ou acompanha em outros vídeos nossos, eu estou muito preocupado em trazer informação, trazer mudança, trazer dados, trazer ajuda para você. E dessa vez eu vou fazer isso, mas falando da minha vida. E falando um pouquinho do que aconteceu e por que eu estou aqui, pronto, para te ajudar também a definir esse propósito. E para alguns de vocês, talvez seja novidade saber de que eu superei um câncer há 25 anos atrás e que isso me fez fazer algumas mudanças. E há 25 anos atrás eu montei o Ciência Meditativa. Então eu vou falar um pouco sobre isso e apresentar um pouco do trabalho para você entender o quanto que isso pode te ajudar também. Esse aqui é o site do Ciência Meditativa. Então você digita cienciameditativa.com, você vai chegar no site do Ciência Meditativa. No site eu tenho o acesso ao pessoal que faz terapia comigo, casais, executivos, pessoas interessadas em fazer performance, em atletas, né? Pessoas passando por um momento de transição, mudança. Eu tenho aqui também a plataforma, os cursos Psicologia Zen, a plataforma, onde eu tenho desde o curso de meditação, com mais de 20 técnicas, uma específica para cada emoção, Mindfulness, cursos básicos sobre relacionamentos, história do budismo e a biografia, que é o que a gente vai falar hoje. Além disso, tem a plataforma Vitor Zen Performance, que eu informo você por WhatsApp das promoções relâmpagos, oportunidades de compra, chances de gastar muito menos por produtos que vão alavancar sua qualidade de vida. E sempre melhor preço, melhor custo-benefício. A newsletter, onde alguns artigos ficam lá disponíveis para você, as informações, e vocês podem acessar de uma maneira tranquila e tudo muito organizado, ou o Zen News, onde eu coloco alguns slides e trabalhos que a gente fez para você também poder acessar. Se você clicar aqui na minha biografia, você vai abrir o detalhamento da minha biografia aqui. Aqui embaixo você tem os livros que eu publiquei, os que estão disponíveis na Amazon. Não vamos falar disso hoje. O que eu vou falar com vocês é um pouco do que está nesse texto aqui, sabe? Que é o seguinte, é sobre o que a minha vida me ensinou a partir do câncer. A partir do câncer, eu pude fazer uma guinada no sentido de qual era o meu objetivo. Eu estava como vice-presidente de uma multinacional, muito jovem, e tive a descoberta do tumor e passar por todo o tratamento, e isso me fez refletir sobre qual seria o sentido que eu poderia dar para a minha vida. Por quê? Porque ao buscar esse sentido, eu percebi que estava bastante focado ao meu desempenho profissional, à minha realização dentro das empresas, e não tanto a algo que fizesse mais sentido, algo que tivesse mais substância. E na busca da minha cura, tive contatos com a obra do Dalai Lama, fui estudar o budismo, e aí foi a minha primeira grande conexão, além da prática da corrida, algo que eu retornei agora muitos anos depois. Na época do meu tratamento com câncer, eu corri minha sétima São Silvestre. Então eu tenho aqui o Dalai Lama, que eu cheguei a conhecer depois da minha cura, 4 anos depois. Fui estudar com ele na Índia, recebi transmissões do Dalai Lama, e isso foi bastante interessante. E bastante rico, assim, um trabalho sobre como lidar com as emoções. As obras que eu estudei com o Dalai Lama falavam muito disso. E nessa mesma época eu fui estudar psicologia. Eu já era economista formado. Mas qual que era a minha ideia? Ajudar as pessoas nesse processo de transformação. Ajudar as pessoas nesse processo de auxílio para fazer essa mudança, para fazer esse salto, para fazer essa conexão com um sentido maior das suas ações. E com isso eu conheci o mestre Thich Nhat Hanh, que é talvez o Dalai Lama seja o maior mestre budista conhecido, mas o Dalai Lama era muito amigo do Thich Nhat Hanh e indicava ele como grande mestre do Zen, que é uma tradição, né, um grupo de tradições dentro do budismo como um todo. E o que me chamava a atenção no começo do estudo do budismo era todo o estudo da mística, os símbolos, que tem muito a ver com o Jung. O trabalho, inclusive, terapêutico que eu faço com os meus alunos, independente das tradições, estudar o lado místico de cada tradição, das tradições afro, de origem afro, das tradições de origem cristã, das tradições de origem indígena. E curiosamente, por exemplo, uma vez eu trabalhei com duas irmãs e o fato de eu trabalhar cada uma com um santo diferente, porque era a afinidade que elas tinham dentro do processo de cura delas, de transformação, eram santos distintos. Né? Então a gente trabalha muito a especificidade de cada um para trazer a maior força nesse processo de transformação. E nisso o Dalai Lama fez a indicação para
estudar mais o processo de atenção, controle da mente, o trabalho de concentração e de nitidez da mente, de clareza da mente com o Thich Nhat Hanh. E foi aí que eu realmente me conectei, porque o Thich Nhat Hanh tinha uma forma muito amorosa de trabalhar esse processo de atenção, de cuidado, e me aprofundei dentro dos estudos da tradição do Zen até o ponto da minha ordenação dentro da tradição. Então poucos sabem, mas eu sou ordenado dentro da tradição budista, né? Na tradição do Zen, pelo mestre Thich Nhat Hanh. Até meu nome de batismo tem a ver com caminho da compreensão, né? Porque tem a ver com essa coisa do entendimento, da busca, e tem a ver com o Sutra do Coração da Compreensão, que é um dos livros mais maravilhosos do meu professor. Também por causa do Dalai Lama e da minha conexão com o Dalai Lama, o Dalai Lama falava muito da gente não forçar as pessoas, mas ajudar as pessoas onde elas estão. Eu tomei o voto de Bodhisattva, o voto de ajuda às pessoas com o Dalai Lama, e uma das maneiras que eu tive um insight quando recebi de maneira maravilhosa esses votos com o Dalai Lama anteriormente, foi que no Brasil havia uma pessoa que fazia muito bem esse trabalho de transformar as pessoas e conectar as pessoas com aquilo que elas têm de mais valor, que era o professor Hermógenes, o maior nome do yoga no Brasil. E o professor Hermógenes, tão querido, eu já o conhecia, a gente já tinha trocado livros, eu já tinha escrito meu primeiro livro e presenteei ele me presenteou com o Convite à Não Violência, que era um livro que tem o Gandhi na capa e que ele fala, né, da importância da linguagem não violenta, da comunicação não violenta e todos esses detalhes. E nisso, nós ficamos muito amigos e começamos a trabalhar juntos, organizamos eventos juntos, palestras juntos, depois de alguns anos eu fiz a proposta, falei, professor, a sua biografia, a sua vida é maravilhosa, e aí eu me tornei o biógrafo por ele, né? Eu lembro quando eu fiz a proposta, eu falei, ele respondeu, né? Eu me sentiria muito honrado se fosse você. Foram 4 anos de conversas e diálogos, entrevistas e viagens, não só no Brasil, na Europa, para poder ver os alunos dele também no exterior e escrever a biografia dele, né? Que está ali disponível na Amazon. E foi maravilhoso entregar a obra dele e saber que ele gostava de escutar a leitura da vida dele, né? Que quando ele já estava mais velho, né? Escutar a própria vida dele narrada a partir do livro que eu escrevi. E o Lino Miele é outro professor, um dos maiores referências do yoga no mundo, e eu me tornei um professor certificado pelo Lino Miele, fiz a tradução da obra dele, que talvez seja o livro mais de Hatha Yoga mais complexo e mais importante da história do yoga, e o Lino escreveu junto com o professor dele, o Pattabhi Jois, da linha de Krishnamacharya, que é a linha mais influente de yoga no mundo, e eu fiz a tradução do livro para o português. Então, você vê que o trabalho comigo tem essa questão do aprofundamento, da dinâmica de entender as qualidades, entender os potenciais e tentar explorar isso ao máximo. Então, é isso que eu procuro oferecer no trabalho do dia a dia, no trabalho de acompanhamento das pessoas. Eu estou aqui olhando para o lado, vendo as fotos dos meus professores e falando deles e eles estão aqui, né? E vocês não estão vendo, né? Então, falei do Dalai Lama, falei do Thich Nhat Hanh, falei do Hermógenes aqui, um momento muito querido de nossa conversa. Eu passava ótimos momentos conversando com ele, às vezes em estadias ali no apartamento dele no Rio de Janeiro, e aqui com o meu professor Lino Miele de Ashtanga Yoga. Então essas foram algumas das principais influências, né, dos meus principais mestres. E hoje, depois de ter feito não só a especialização em psicologia junguiana, mas também em nutrição esportiva, porque muitas vezes as duas coisas se conectam, eu tenho essa ideia da conexão mente-corpo. E por isso, né, esse nosso slogan aqui, né, mente zen, corpo são, onde eu trabalho todos esses aspectos, né, desde a preparação mental de atletas, empresários, executivos, até a parte, né, nutricional, a parte alimentar mais saudável, e também a parte física, né, no sentido mais motivacional, e muitas vezes encaminhando para um profissional a depender da especialidade de cada pessoa, né. Então, estamos aqui para fazer a diferença no seu processo. Então, eu contei toda essa história, mas não para me colocar no papel central, mas para me colocar à sua disposição. E saiba que, se você precisar, se você estiver num momento que você percebe que você pode ir além, mas não sabe como, um momento em que você está em conflito com uma outra pessoa, um conflito com o seu trabalho, nós estamos aqui para ajudar a que o seu potencial não diminua, tá bom? E acompanhe o canal, acompanhe os outros vídeos, porque toda essa parte do site, dos produtos com desconto, tudo isso é tudo nossa oferta para você. E aí, se você realmente quiser se aprofundar, a gente tem a terapia, a gente tem a plataforma de cursos, o que você sentir que está no horário para você. Mas não deixa de caminhar. Não deixa de aproveitar tudo que está sendo oferecido. Né? Nem que seja para comprar o melhor tênis para você praticar exercício mais barato. Não importa. Só não deixe de fazer a caminhada.
E se você sentir no teu coração que tá na hora de precisar de uma ajuda a mais, a gente está aqui para isso, tá? Grande abraço e até o próximo vídeo.